Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de instalações do sistema elétrico potência, né? Deixa eu já ir compartilhando aqui a tela, que aí a gente pode analisar juntos aqui. Eu recebi algumas dúvidas aqui, né? E sobre a primeira atividade que fala de. Só um minutinho aqui. Acho que eu deixei aberto aqui. Isso mesmo, a primeira atividade que fala sobre um passeio virtual aqui. Deixa eu ir fechando, que aí à medida que a gente for fazendo, eu abro ela aqui para a gente analisar. Vou compartilhar aqui o navegador. Bom, então, pessoal, deixa eu tirar aqui essa. Então, um aluno ficou em dúvida na atividade 1 aqui, porque não tinha essa subestação, né, para ele verificar, fazer o checklist, né? Daí eu percebi, aí já pedi já para o TI fazer essa correção. Aí eu estava olhando aqui para ver se foi feito e realmente foi feito aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou colocar. Lembra que nas aulas passadas eu falei sobre esses vídeos aqui do professor Ângelo, né, falando sobre EPI, EPC, né, chave de manobra, classificação dos tipos de estrutura, tipo de porte, rede convencional e compacta, uma ligação nova, né? Então todos esses vídeos que eu recomendei para vocês, e daí faltou o vídeo do passeio virtual, né, em uma subestação. Daí eu olhei em todas as 5 turmas, né? Essa daqui de Caruaru já tá ok, né? A de Areias também, ó, aqui. Também a de Petrolina na aba e tá na aba Biblioteca, viu? Agora o vídeo aqui. Petrolina, Araripina também, ó, tá ok. E finalmente aqui em Cabo, ó, verifiquei agora há pouco e o vídeo do passeio virtual, ó, esse vídeo aqui, ó. Que aí mostra a entrada, né, da média tensão aqui para a subestação, tá? Já que a gente vai ver ele aqui juntos. Então, pessoal, eu vou lá baixar, vamos lá baixar as atividades. Deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí fica mais interessante para a gente. Eu estava aqui com, eu fiz um resumo, que é o seguinte, ó, o Fórum 1, né, o Fórum Discussão 1 e o 2, nós levamos aqui, né, basicamente 3 aulas discutindo ele, ficou bem consolidado. Então, sobrou 2 aulas para a gente falar de 3 atividades, né? Atividade 1 da SAP 1, né, que a SAP 1 só tem uma atividade, e a SAP 2 que tem atividade 1 e 2 da SAP 2, né? Então, tem 3 atividades para a gente fazer análise em 2 aulas, né? Então, eu resolvi fazer um resumo aqui, né? Daí a gente faz essa comparação, tá bom? E vamos resolver o primeiro problema que ele depende da análise aqui do passeio virtual que está aqui na aba Biblioteca, tá? Então vamos baixar SAP 1, né? Ó, quando você entra aqui na SAP 1, vem a folha de discussão, né? Da situação de aprendizagem e a folha de resposta. Vamos baixar ela aqui. Aí, beleza. É essa aqui, ó.
Agora, se a gente extrair aqui, ó, vamos ler juntos aqui, né, sobre o que é a SAP 1, né? Depois aí eu vou explicando aqui. E essa aqui é a folha de atividades. Então, esse que é o maior problema aqui dessa folha de atividades, porque tem um checklist aqui, ó, de verificação dos equipamentos da subestação, né? Que tem algumas orientações, né, para um relatório técnico. Eu tenho até um exemplo de um relatório técnico, eu já vou até mostrar ele aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção do que é um relatório técnico, como que eu posso elaborar. Deixa eu só achar ele aqui. Relatório. Peraí, pessoal. Acho que não tá aqui, não. Deixa eu só. Eu acho que tá aqui na de projetos. Exemplo de memorial. Nossa, eu vi ele agora há pouco aqui, pessoal. Só um minutinho. Ah, agora eu lembrei onde é que tá aqui. Esse é um exemplo que você pode encontrar esse relatório aqui, ó, técnico. É um exemplo que você pode encontrar aí feito por um profissional, e não só da área da elétrica, mas da área da segurança do trabalho, né? Então, esse relatório técnico aqui, né, ele pode ser encarado também como um parecer técnico. Esse é o modelo aqui que eu peguei da vida real, né? Então, ó, o contratante é equatorial, a contratada é a empresa empreiteira Talismã, né? Foi em Anápolis, né? Foi nesse período aqui. Aí, quando você entrega o parecer, não só é equatorial, mas para o juiz, né? Aí você coloca fulano de tal, brasileiro, né? Divorciado e tal, ó, vem com devido respeito apresentar seu parecer técnico das conformidades do acompanhamento das atividades da limpeza de faixa de servidão. A limpeza de faixa de servidão, como é mostrado na foto aqui, ó. Vocês estão vendo esse risco bem. É quase imperceptível aqui, ó. Isso daqui é uma rede rural. Essa rede rural aqui, pessoal, vou colocar aqui essa norma antiga que é a NTC 06 aqui, ó. Existe a rede tipo U. Ó, esse é um exemplo de uma rede nua e ela é chamada de tipo U. Ela pode estar num poste duplo T, que é esse quadradinho, né? Eu chamo de bolacha creme cracker, quanto em um poste de seção circular. Beleza. A tipo U é uma rede de média tensão, né? A famosa aí 13,8, monofásica. Por ela ser monofásica, essa tensão aqui, né, é uma tensão monofásica e ela é na casa de 7.965 volts, né? Então, é 7,9 a 8 kilovolts de tensão, né? Então, esses 7
Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, 7.965 vezes raiz quadrada de 3, eu vou ter, ó, 13.795, aproximadamente 13,8, né? Então, a rede 13,8, o monofásico dela tem 7.900 praticamente, né? Volts. E a média tensão, né, é o nível, se você for pegar nas normas aí, né? A média tensão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, tá na página 43, ó. Toda vez que você abre uma norma de média tensão, aparece assim, ó. Olha, ó, redes de distribuição aérea, né? Aqui é tanto rural quanto urbana, tá? Aqui só tá falando rural, mas também é rede urbana. As redes elas são aplicadas, a rede que é essencialmente rural, que o pessoal chama de rural zone, é essa que eu acabei de mostrar, a tipo U, né? Então, ó, classe 15, né? De 15 a 36,2 kV, né? Então, a 13,8, né? No projeto ela suporta 15, mas na verdade eu tenho tensão de linha, né? Ou seja, a tensão entre fases, né, com uma rede clássica e eletrifásica, né, de média tensão. Mas quando a gente fala uma rede 13,8, eu estou falando a tensão de linha. O que que é tensão de linha? A tensão entre a fase A e B, né? A tensão em uma fase só é essa daqui, 7.965. Do mesmo jeito, a rede 34,5 kV de projeto, ela suporta 36,2, mas na prática a tensão de linha dela é 36, né, é 34,5 kV. Eu não me lembro de cabeça qual que é a tensão, acho que é 19.000. Eu lembro que, deixa eu ver, 13,8, 34,5. Não, mas é fácil descobrir aqui, ó, do mesmo jeito, ó, que eu pego a tensão monofásica e multiplico por raiz de 3 e sai a tensão de linha, né? Se eu pegar a tensão de linha e dividir por raiz de 3, né, eu vou ter o valor aqui, ó, do mesmo jeito, ó, eu divido por raiz de 3, tá vendo? Ó, eu voltei aos 7.965. Então, se eu pegar, ó, 34.500, né? 34.500, né? Que é a 34,5K, né? Aí eu vou ir três casas depois da vírgula aqui. Então, 34.500 dividido por raiz de 3, eu sei que vai dar 19 alguma coisa. Isso mesmo, ó, 19.918. Então, a tensão monofásica da 13,8, ela é 7.965. E a tensão monofásico da 34,5 kV é 19.900, né? Então, esse é o padrão, né, que aparece nas normas, nas linhas, né? A 13,8 suporta 15 kV, né? O projeto dela é para 15, porém a tensão de linha dela é 13,8. Lembrando que o projeto elétrico ele é pautado, né, no superdimensionamento. Eu dimensiono, né, o circuito ele tem uma potência, então o disjuntor ele suporta mais do que a potência máxima ali, né, a amperagem, né, relacionada àquela potência. E também o cabeamento ele suporta mais ainda, né? O que é o objetivo do disjuntor, o objetivo de um elo fusível, de uma chave fusível, é, é a ser acionado antes que comprometa a integridade do cabo, né? Seja ele nu, seja ele protegido, né? Então, é nessa linha. Suporta, foi projetado para 15, a tensão de linha entre duas fases é 13,8. Foi projetado, a rede 34, né? Foi projetado para 36,2 kV, a tensão de linha dela é 34,5 e sua monofásica é 19.918.
voltando lá à página 40 e pouco, deixa eu ver. Isso. Aí você tem uma rede rural, né, a chamada Rural Zona. Essa sim, ela ainda é aplicada na rede rural, porque na época a demanda, né, até hoje, mas assim, antigamente, lá para a década de 80, né, a demanda, e antes mesmo, né, a demanda por energia rural era muito baixa, só as fazendas e as grandes fazendas que tinham nessa regalia. Então, é, era lógico você não pôr no perímetro rural redes trifásicas de média tensão. Então, colocou-se, né, convencionou-se colocar uma rede monofásica, aí você coloca um transformador, esse transformador ele pode ser monofásico, né, na média tensão e trifásico na baixa tensão, perfeitamente, não atrapalha, né? Então, esse parecer técnico é para limpeza dessa faixa aqui de servidão, ó. Aí, esse é o cabo nu aqui, ó, é o cabo nu dessa rede rural. A faixa de servidão, você vai fazer a limpeza, o pessoal aí na roça chama de acero, né? Você faz a limpeza aqui e aí tem um retângulo, né? Sobra vamos dizer assim, um retângulo imaginário. Aí nesse retângulo eu tenho que ter a limpeza para eu manter a distância, né, vertical aí. Vamos dizer assim, é regular, né? Uma distância lá do cabo até o solo, né? A mesma distância. E assim, eu tendo árvores, né? Eu tendo arbustos, vegetação ou até residência. Isso fere os princípios porque pode dar uma indução eletromagnética, tá? Então, esse laudo é justamente para o engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, acompanhar essa empresa aqui, né? Eu troquei o nome aqui, né? Essa que eu inventei aqui, Empreiteira Talismã, é frente à Equatorial, né? Porque a rede é da Equatorial. Então, ó, o resumo, ó, limpeza de faixa de servidão, uma linha de distribuição, né, ou transmissão, né, incluindo a poda de árvores, consiste em limpar a vegetação abaixo do seu eixo e suas adjacências, né, formando um retângulo ali, né, em consonância com as seguintes normas do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR10, né, a NR35, que é o trabalho em altura, o anexo 5 da NR12, a NR12 fala de máquinas e equipamentos, o anexo 5 é motosserra, a NR6, que fala sobre equipamentos, né, de proteção individual. E daí o responsável técnico fez o acompanhamento dos trabalhos, né, da, da contratada Talismã, né, a serviço da Equatorial Distribuição, né, uma terceirizada, né, as atividades envolvidas pela empreiteira Talismã para a Equatorial, como limpeza de face de servidão, né, e poda em questão foi executada desde o início do trabalho de 2022 a setembro do mesmo ano, observando os ditames quanto ao uso correto e conservação dos EPIs, documentação comprobatória, quanto aos treinamentos, ou seja, todos os funcionários estavam com treinamento, a reciclagem, né, do NR10 em dia, NR35, NR12, né, o treinamento para o uso de motosserra e quaisquer outros treinamentos que fossem necessários. Nesse caso, só são esses aqui, né? Olha, através do acompanhamento do serviço por este perito, né, ou este mister IRT, ou seja, responsável técnico da contratada, e não foi encontrada nenhuma não conformidade, sendo assim a convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as NR supracitadas, ou seja, as que eu citei aí, né? Aí você põe seu nome, né, fulano de tal, né, perito judicial, essas são as fotos aqui acompanhando, né, os trabalhos aqui. Beleza, está em conformidade. Pessoal aqui fazendo, né, essa escora aqui, ó, para ajudar, por exemplo, o operador de motosserra, ó, ele vai fazendo o corte aqui e o pessoal vai garantindo, fazendo essa escora ali, que é para, na hora que a árvore cair, né, ela ir para
né, ela ir para o lado oposto ali. Então, esse é um exemplo, pessoal, sucinto de um trabalho, né, de uma perícia aí, né, e que é um exemplo de um relatório técnico. Agora, indo para o documento aqui do relatório técnico, é esse. Ele é composto por um checklist, né? Então, ó, igual aqui, ó, é necessário a energização de uma subestação de força após um desligamento por defeito. O técnico responsável por realizar essa manutenção não estava presente. Madison, né, o técnico em eletrotécnica, era pouco habilidoso nesse tipo de manutenção, deveria, né, para realizar o serviço. Eram 2 da manhã e faltou energia na cidade toda. Basicamente, pessoal, essa animação aqui na verdade, essa é uma subestação, ela representa uma subestação não de uma cidade inteira, a não ser que seja uma cidade muito pequena. Ela está mais para subestação de uma empresa, por exemplo, né? Mas vamos, né? Mas assim, o princípio, né? Ele tem um ramal aéreo, pode ter um ramal aéreo, né? Geralmente subestações né, de potência aí tem ramal aéreo porque vem de uma linha de transmissão, né? E essa aí é um ramal aéreo, só que de linha de distribuição, né? Sempre a saída é distribuição e a chegada é de linha de transmissão. E, né, já dando spoiler, nesse checklist aí não aparece. Então, ó, o desafio, não, como o técnico responsável estava viajando, foi designado ao outro menos habilidoso, né, o Madison, de reenergizar a subestação e fazer voltar a energia da cidade. Ó, e de posse do manual de operação da subestação e com orientação do gerente regional através do telefone, foram seguidos todos os passos para colocar subestação em operação. O estresse de Madison era visível, né, e o gerente regional tentava acalmá-la a fim de que pudesse é, obter o sucesso, né, na realização da subestação. Para resolver esse problema, a Madison terá que aplicar os conhecimentos, né, técnicos adquiridos como técnico eletrotécnico. Então, a atividade um é você interpretar, né, caso não tenha diagrama, né, tem só mesmo esse vídeo aí da subestação, né, que é esse daqui, ó, que é esse. Aí, como eu tenho ele aqui, pessoal, só um minutinho, deixa eu só fechar isso aqui para não ficar aí tanto de. Como eu tenho esse vídeo aqui, eu vou colocar ele num tamanho maior aqui. Aí, essa aqui é a tarefa de vocês, né? Eu fiz aqui um compilado, pessoal. Então, a única atividade, né, da SAP 1, que é a atividade um, ó, eu fiz um compilado aqui para ficar mais fácil. Então, esse checklist, né, tem algumas atividades, por exemplo, o relatório, né, semelhante a esse relatório de limpeza de faixa de servidão, você coloca aqui embaixo, aqui, né? Aí, o que que eu elenquei aqui? Esse é o vídeo é o passeio virtual. Então, aqui a câmera está chegando na saída da subestação. Geralmente, uma subestação de potência, ela vem aqui, vem pelo outro lado aqui, ó. Aqui como ele está saindo da subestação. Eu vou continuar gravando aqui, pessoal. Opa.
Ei, Genecindo, tá me ouvindo? Ei, deixa eu liberar seu microfone aí, que não tá liberado, não. Tá me ouvindo aí? Ok, deixa eu só testar aqui para ver se não atrapalhou aqui a captação de áudio. Não, tá ok. Teve uma queda aqui, mas o conteúdo ele continua sendo gravado, tá? Independente da queda da internet aí, tá? Deixa eu voltar aqui, compartilhamento. Aí o que que eu fiz? Eu fiz aqui um resumo de como que você pode fazer a leitura do checklist. Aí lembrando, antes, né, de ter dado essa queda aqui no sinal da internet, pessoal, essa subestação aqui é uma subestação clássica que ela recebe energia da rede de distribuição e ela vai energizar uma indústria, né, que está nesse lote aqui. Mas pela ASAP aí, né? A ideia é que esse desenho aqui, né? Agora você tem que ver ele de outra forma. Está chegando uma alimentação, sei lá, 230 kV, vem de uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão, ela energiza um transformador de potência, né? Ele recebe os 230 e transforma em 13,8, né? Igual eu citei agora há pouco aí, beleza? Então, ele recebe 230 kV, por exemplo, né? Vindo de outra, aí geralmente, se a saída é por aqui, o 13,8, então, provavelmente a linha de transmissão ou está vindo aqui de lado, ou está vindo aqui por trás, né? De lado que eu falo da esquerda, ou está vindo da direita, ou então está vindo por trás aqui da subestação, chega no transformador ou nos transformadores de potência, né? Às vezes tem mais de um. Chega no transformador de potência, lá na bucha de transmissão, né, de 230, por exemplo, ou de 500 kV, faz a transformação, né, para uma bucha, geralmente num perímetro urbano aí, numa cidade, você tem circuitos trifásicos, diferente da rural zona que eu falei agora há pouco, né, que ela é monofásica, para 13,8, né, e existem alguns locais aqui, por exemplo, eu já dei aula para uma turma de lá do Rio Grande do Sul, em que a cidade, a rede, né, é 34,5 kV. Mas isso, assim, é uma exceção à regra, viu? Normal é vir uma linha de transmissão, sei lá, de 230 e transformar nesse secundário do transformador. Ela vem em triângulo, né? Sai em triângulo também, em 13,8. Daí a energia vem desse transformador de potência, né, já convertida para 13,8 e vai direto aqui para a rede de média tensão, tá? E esse aqui é o checklist aqui, né? Basicamente, os primeiros itens aí, né? É para você responder ou sim ou não. Eu coloquei o ideal aqui, né, que deveria aparecer nesse checklist. E os outros itens aqui é sobre, né, sobre esses três indicadores aqui, o muito bom, o bom, o regular e o ótimo, tá? O ideal seria o ótimo aqui, né? Mas eu, para não ficar tudo, né, perfeito aqui, eu só dei um exemplo aqui e coloquei muito bom. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma rede nua, né? Então a energia estaria vindo, se fosse uma subestação de potência, né? A energia estaria vindo da linha de transmissão, convertendo para 13,8 e vindo para cá aqui, ó. Essa daqui é uma rede, pelo design aqui, né? É uma rede tipo N. Esse N é de normal. Geralmente, pelo desenho aqui, como é uma animação 3D, pessoal, ela está parecendo uma rede protegida, né? Mas na verdade, esse design aqui é para rede nua, ou seja, o cabo ele é totalmente exposto, não tem proteção plástica, né? Aí quando é a rede compacta, ele é protegido.
E você tem os isoladores aqui, né? Essa rede tipo N aqui, ó, o cabo do meio, ele passa, ele passa do lado aqui do meio aqui do poste. Esse aqui chama cruzeta, né? Essa cruzeta aqui, pelo design aqui, o apelido é cabeça de touro, e ela não tem uma mão francesa plana ou uma mão francesa perfilada. No caso, ela tá mais com cara, ela pode ser de concreto armado, que é bem pesado, e ela também pode ser polimérica, né, que é mais leve. Polimérica tem estrutura metálica dentro uma espécie de um termoplástico que envolve essa estrutura metálica, né? Já de concreto armado, você tem uma armadura metálica e o concreto armado que é muito mais pesado. Então, e ela tem esse rebaixo aqui, e esse poste ele é duplo T, né? Ele é aquele postezinho quadrado que eu dei o exemplo aqui, né? O bolacha creme crack. E você vem com um parafuso rosca dupla aqui, ó, atravessa a estrutura, atravessa o poste e você prende ele aqui, né? Sem a necessidade de pôr uma mão francesa. Ok. Então você está fazendo um tour aqui, ó, fios de alta tensão. Geralmente, o padrão normal é esse 13,8. Esse 11,4 aqui. Dependendo aí do TAP lá do transformador, pessoal, eu posso diminuir ou aumentar a tensão de linha. Quando eu falo tensão de linha, é sempre a tensão entre uma fase, por exemplo, fase B aqui no meio, né, e fase A, ou fase C e fase A, ou fase C e fase B, né? Então essas tensões aqui são apresentadas sempre tensão de linha. É, Daí, quando você faz um tour por uma subestação, aí, por exemplo, aqui, ó, ela está aterrada, sim, ó. Esse daqui é um isolador que é chamado de isolador de suspensão, né? Pode ser um isolador de disco e pode ser um isolador polimérico. Daí, o aterramento, ele está ligado direto no cabo fase aqui, ó. Aí, esse aterramento, na verdade, ele é um resistor não linear, né? Um resistor logarítmico. E ele se apresenta normalmente como uma chave normalmente aberta. Então ele está conectado diretamente com a energia aqui, né? O borne superior dele. O borne inferior dele está conectado com o sistema de aterramento, né? Com a cordoária de aterramento que vocês vão ver logo embaixo aqui, ó. Aqui ele fala mufla, que é o que atravessa a parede aqui, ó. Ó, o sistema de aterramento aqui, ó, borne superior ligado no 13,8, né? Na verdade, em cada fase, né? 7.965 volts, né? Ele é um resistor não linear, né? Um logarítmico. E aí, o borne inferior, ele está conectado no terra. Aí por isso, por que que ele não dá um curto-circuito, professor? Porque quando ele tem a tensão, né, a tensão que ele deve ter, né, que é por fase 7.965 volts, ele está no modo normalmente aberto, né? Aí quando eu tenho um surto de tensão, esse resistor linear, ele vai se fechar, né, linear não, desculpa, ele é logaritmo, né? Esse resistor ele vai se fechar, ou seja, ele vai ficar normalmente fechado e ele vai dar passagem, né, do borne superior que está energizado para o borne inferior que não está energizado, que está conectado com terra, justamente para evitar com que essa sobretensão, sei lá, 145 mil volts, né, vá para o transformador e danifique ele. Então, ele fecha o circuito e, em vez desses 145 mil volts ir lá para o primário do transformador de potência, né? Ele vai para o sistema de terra e a energia que é dissipada. Por isso que eu coloquei sim, né? Existe sinalização ó, que é o sistema de aterramento, né? Tem a sinalização de advertência? Tem, ó. Essas plaquinhas amarelas aqui são sinalizações de advertência, né? A presença de água e umidade excessiva, né? Obviamente você vai verificar, você vai adentrar aqui, né? Aqui, falando que é uma subestação de 500,
kilovolt ampere, né? A potência aparente, sinalização de emergência, tá ok, né? Você vai olhar se, né? Geralmente essa daqui é uma subestação abrigada, né? Ela é hermeticamente fechada. As subestações aí de potência, né? Elas são ao tempo, viu? Com algumas exceções, tem algumas subestações que elas ficam em container, né? Parecido com aqueles grupo motor gerador, né? Mas aí ela é móvel também, né? Então são para outros tipos de aplicações, né? Mas geralmente ela é fixa em um local e ela fica ao tempo, né? Essa daqui ela está dentro né, de uma cabine, porque ela não é, na verdade, uma subestação de potência, né? Ela é uma subestação para energizar para ela baixa tensão o cliente. Mas vamos fazer de conta que ela é uma subestação de potência aqui, né? Então, você adentra, verifica se tem umidade e tal. O ideal, né, é não ter, né? Há risco de explosão e incêndio. Quando tem risco de explosão e incêndio, por exemplo, esse transformador aqui, ó, pelo design dele, ele é resfriado a óleo. Então, existe risco de explosão, né? Aí você pode pôr, sim, né? No caso, eu esqueci de pôr aqui. Vou ter que usar a mesa digitalizadora aqui, senão não vai tancar. Se ele for a óleo, né, você põe sim. Tem o risco, mas aí você tem que verificar, mesmo ele tendo risco, tem os itens de segurança, tem extintor de incêndio aí para, né, para classe C, você tem que verificar isso. Você está utilizando, né, você está utilizando o EPI, existe um local, geralmente subestação, ela tem um escaninho, né, uma espécie de um armário em que você tem ali disponível o EPI, você tem disponível, por exemplo, uma manga isolante, uma vara de manobra, dependendo para você fazer a manobra na subestação, né, uma vara de manobra ou por seções, né, que você monta elas individualmente, ou então uma telescópica que ela parece uma antena. Então, e daí, ó, no decorrer, você vai verificando que é o transformador de corrente, que é um transformador de instrumento, né, para verificar justamente o valor da corrente elétrica. Tem um transformador de potencial, né? Na verdade, esse daqui é um disjuntor de média tensão resfriado a óleo, ou seja, o disjuntor de média tensão a óleo, o transformador, né, resfriado a óleo, eles têm risco potencial, né, de explosão aí, ainda mais se ele, né, não quer dizer que só por ele estar no ambiente fechado, né, vamos supor que ele estivesse no ambiente aberto, ele não tivesse o risco de explosão. Ele tem o risco de explosão, só que ele é menor no ambiente aberto do que no ambiente fechado, né? No ambiente fechado você não tem escape, já no ambiente aberto você tem. Então, você deve verificar aí, né, os itens, ó, ele mostrou o disjuntor de potência, né, mostrando um transformador. Aqui são dois transformadores aí, dependendo aí da magnitude aí de tensão, são vários, né? É igual eu falei, esse daqui na prática não é uma subestação de potência, é uma subestação que ela vai abaixar a tensão de 13,8 para baixa tensão ou monofásico 220 ou monofásico 127 volts, né? Mas esse checklist aqui é para você fazer o contrário, né? Da subestação de potência, fazer a verificação, né? E fazer todo o checklist, né? E ao final você fechar o circuito, ver qual que é o problema, né? No caso, provavelmente o problema foi a queima do elo fusível, né? Da chave fusível. Aí você fala, ó, da qualidade aqui, né? Obviamente aqui é uma simulação, então tudo parece aparentemente estar ok, né? A saída, deixa eu mostrar aqui.
Tem um transformador, né? Aqui, ó, saída. Esse daqui, ó, por ele ser uma subestação, né, não adipotência, né, uma para um cliente industrial, ó, aqui é o primário, aqui logo à frente é o secundário. No primário, esse esse condutor aqui, ele é semelhante, ele é metálico, né? Ele é oco, é semelhante àqueles condutores, né? Na verdade, eles chamam aqui de barra. É barra cilíndrica aqui de potência. Ele é semelhante àquelas barras que o pessoal aí da refrigeração utiliza, né? Na condensadora aí do ar-condicionado, né? Ele é oco. Lembrando que existe o efeito pele, né? O efeito skin na condução de corrente de tensão né, tensão alternada, né, em que a corrente ela acumula na superfície externa do condutor. Internamente no condutor, o fluxo de elétrons, né, a corrente elétrica, ele não existe. Aí é aquela história, né? E se eu tenho um condutor aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó. Tem um condutor de alumínio com alma de aço, ou seja, seis fios, né? Seis fios de alumínio e o sétimo fio de aço, né? É o condutor CAA. E se ele é alternado, vou até mudar de cor aqui, ó. Ele vai utilizar apenas a superfície externa aqui, dependendo do valor da frequência, né? Como a frequência ela é do sistema ela é de potência, ela tem uma variação bem pequena mesmo, se eu não me falha a memória, cerca de, dependendo aí do nível, né, do nível de harmônicos aceitável aí de 0,5%, né? Então, e a frequência é 60 Hz, né? A energia ela viaja no condutor externo. Daí aqui na subestação eles aproveitam, aí como no miolo aqui, no miolo do cabo, vamos dizer assim, eu não tenho condução, né, de corrente elétrica, o que que eles fazem? Eles, em vez de construir um fio, né, a parte do condutor aqui totalmente preenchido, é um cano metálico e ele coloca ele aqui na subestação, ó, por isso que quando você vai, né, você vai na subestação, até você vai fazer a compra, né, desses insumos aí para construção, você verifica que os barramentos, né, tem até barramentos aí que eles são bem mais finos porque não o transporte da energia ele vai na superfície externa dele. Na superfície interna é só, não tem transporte de energia, né? A função seria mesmo só estrutural. Então você vai verificando, ó, o estado geral dos equipamentos, se está bom, se está regular e tal. Caso algum, né, não esteja, né, vamos observando esses indicadores, né? O muito bom, o bom, o regular, o ótimo. Daí você vai fazer uma observação aqui falando, olha, vamos ver aqui, ó, verificação dos para-raios, né? Vamos supor que o para-raio não está legal. Como assim não está legal? Ele está queimado ou a parte o borne inferior ou borne superior ele tá desconectado, né? Então você vai colocar uma observação aqui. É prioridade máxima fazer a troca do para-raio de redes, né? Que na verdade ele não deveria, o pessoal chama de para-raio, né? Mas na verdade ele é um DPS, né? Ele é um dispositivo supressor de surto, né? Que é um resistor aí não linear, um resistor logarítmico. Ó, o sistema de fixação do disjuntor tá ok. Não só o disjuntor de baixa tensão, né, como o disjuntor de média tensão, né? Se fosse uma subestação aí de potência, provavelmente era um disjuntor de alta tensão, né?
resfriado a óleo. Aqui, ó, o outro item que eles perguntam aqui, ó, né, ó, tem dispositivo de proteção relacionado aqui ao risco de explosão, né, já que é o óleo que resfria não só o transformador, mas o disjuntor de média ou de alta tensão, né? Se ele, né, o nível de corrente elétrica, ele chegar a um limiar aí, o que que vai acontecer? Esse óleo vai aquecer, né? E ele vai simplesmente, e como ele fica enclausurado, né, dentro do invólucro, não só do transformador, mas do invólucro do disjuntor, né, onde tem as molas lá, onde ele fica, né, protegido justamente pelo óleo, né? Aí o óleo quente, em vez de proteger, né, aí ele vai tornar-se um inimigo aí, ele vai pressurizar e vai, né, extravasar e vai explodir aí. E se tiver no espaço confinado, o risco é maior ainda. Então, ó, lá no disjuntor, né, você tem que verificar a mola, né, a verificação da mola solenoide, porque geralmente, ó, você tem uma alavanca aqui, ó, vamos que para o modelo aqui do disjuntor, você tem uma alavanca aqui que é justamente para você carregar, energizar a mola, né, com energia potencial aí, lembra lá na física lá o Kx, né? Você vai energizar dar energia potencial para a mola, para ela agir, né? É como se fosse um contator, né? Um contator ali, né? Ele, na hora que você energiza a bobina, né? Há o efeito eletromagnético, né? E daí ela fecha de uma vez e ela tem uma área de contato grande, visto que você tem uma parte que está energizada lá da bobina, né? E a outra parte que não está energizada. Na hora que você fecha o circuito, as duas se energizam, né? Formam um eletroímã e elas fecham de uma vez. E aí, para potencializar essa velocidade, para evitar o centelhamento, né? E a formação de arco, você, né? A mola, aí você tem que carregar a força. Agora lembrei o termo, a força elástica, né? Para justamente para na hora de você acionar aqui o disjuntor, né, e desacionar, principalmente no desacionamento, para que esse contato seja o mais rápido possível, evitando o centelhamento e evitando também o arco elétrico. Vai checar a fiação do relé e as bobinas de abertura e fechamento do disjuntor. Então, é basicamente um checklist. Você vai fazer, né, o passeio, nesse caso aqui é no vídeo que é o virtual, para ver se está tudo ok, a medição, obviamente, se fosse uma subestação de potência, né, ela não tem uma medição nela. E daí você assina aqui, né? Se não tiver, se tiver alguma coisa que não é aplicável, ou seja, vamos supor que deixa eu ver se há algo que não. Deixa eu ver, cabos, solenoide. É só hipotético, viu? Vamos supor que, obviamente, tem um disjuntor de média tensão, né? Vamos supor que não tivesse o disjuntor de média tensão e eu fizesse o acionamento da média aí, né, para ela passar no transformador no primário, né, e depois converter para o secundário a baixa tensão, né? Não tivesse esse disjuntor e daí eu teria que fazer o fechamento igual eu faço aí na rua, né, que é pelo o fechamento de uma chave fusível, né? Obviamente deveria ser uma chave fusível porque ela tem um elo que protege, né? Se fosse chave faca, né, você faz o seccionamento, porém ele é um dispositivo de seccionamento apenas, né? Ele não é um dispositivo de proteção igual a chave fusível. Então teria uma chave fusível, né, no interior aqui dessa subestação e, aí vamos supor que não fosse necessário ter o disjuntor de média tensão. Daí você colocaria, né? Não é aplicável porque né, a média tensão ela é seccionada, né, diretamente da chave fusível para energizar o primário do transformador, tá?
Então, o relatório técnico, que eu dei algumas ideias aqui, viu, pessoal? O relatório técnico, ó, descreve os procedimentos realizados para a energização da subestação, né? Então, para você energizar direto da chave fusível, por exemplo, não é esse. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só achar aqui, emenda, detecção. Não, isso aqui só tá o detector mesmo. Deixa eu pegar. Eu acho que tá lá fora aqui. Por exemplo, aí, ó, para eu abrir um circuito, eu uso o DAC, né, o dispositivo de abertura em carga, que é esse dispositivo aqui, ó. Então, por exemplo, quando o circuito ele está fechado, no caso aqui estaria sem energia, né? Mas quando ele está fechado, por que que eu tenho que utilizar o DAC aqui, ó? Porque, deixa eu pegar uma foto mais próxima aqui, ó. O procedimento é você, tá vendo esse estribo aqui, ó? Se eu não me engano, o nome dele é cavalote, né? Nesse estribo, a chave ela tem o chifre e ela tem um elo aqui para você, nesse elo aqui, nessa ponteira, fazer a abertura do circuito, né? E é necessário abrir, né, esse circuito, ou seja, fazer a abertura dele com esse dispositivo, porque ele vai bypassar a energia por dentro desse invólucro e na hora que você abrir, ele, se houver arco elétrico, ele vai ser extinto aqui porque é hermético, é fechado, tá? Então você acopla o estribo primeiro no chifre, depois você vem com a ponteira aqui no elo da chave fusível, né? E aí, ó, aqui você fez o bypass aqui. Você literalmente, ó, passa energia aqui, ó, por dentro da chave, ela volta aqui no elo e vai para o primário do transformador. Aí, quando você faz a abertura, em vez da energia passar direto aqui, ó, que no normal a energia passar dentro desse invólucro aqui. Só que se eu vim com uma ponteira, né, a ponteira normal simples aqui fazer a abertura, o ar, né, ele vai a rigidez dielétrica dele, né, ou seja, o fator aí de isolamento dele vai ser quebrado, o oxigênio vai virar ozônio, o cheiro característico, aquele cheiro de fiação queimada, né? Então, eu tenho que utilizar ele, né, o DAC aqui, para justamente a energia bypassar por dentro dele. Aí, na hora que eu abrir, a energia, em vez dela ser interrompida aqui na cabeça da chave fusível, ela vai ser interrompida aqui dentro do DAC, né? Aí vai ser mais ou menos isso aqui, ó. A energia outrora estava passando aqui, ó, e daí, aí na hora que eu abro ele e esse cartucho ele abre totalmente aqui, ó, é como se fosse uma conexão, né, macho e fêmea aqui, tá bom? Então aqui eu tenho algumas soluções, né, para que você faça aqui esse relatório aqui, o final do relatório, que é a introdução, o objetivo, os fundamentos. Eu vou pedir para o monitor colocar aí para vocês o POP. O que que é o POP, professor? O POP, né, ou a instrução técnica, é um procedimento operacional padrão explicando, principalmente aqui, ó, no objetivo aqui, ó, nos fundamentos técnicos, na hora de operar aqui, por exemplo,
Você vai fazer inspeção visual, você vai utilizar equipamentos para fazer a aferição, ou até a IHM do próprio equipamento que faz essa aferição. Rapidão aqui, pessoal, deixa eu só. Eu vi aqui que já deu 10 horas. Deixa eu só fazer o registro aqui antes que eu esqueça. Só um minutinho aqui, pessoal. Já que a gente finaliza aqui nossa aula, tá? Só um minuto aqui. Ok. Finalizei aqui, pessoal. Já que eu finalizo aqui a. Então, pessoal, eu vou pedir aqui para o. Deixa eu achar aqui para o monitor colocar o POP para vocês utilizar ele como base para vocês fazerem aqui, né? Os métodos, né? Lá no POP estão listados os métodos, que é a inspeção visual, as medições elétricas, a análise dos dados que você coletou, a implementação da solução técnica, que no caso é o passo a passo, né? Aí tem lá no POP falando passo um, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu abrir um POP aqui. Acho que está dentro aqui da análise. Realmente, o POP, não só do de você fazer a inspeção na subestação, mas o da atividade 2, né? Que você verificar o cabo que ele foi ao solo, né? O cabo que arrebentou, e você fazer a emenda, né? A emenda que você pode fazer em campo, e você fazer o restabelecimento, né? Tracionando um novo cabo, utilizando o guincho portátil, né? Utilizando o esticador americano, né? Se for uma rede compacta, você vai utilizar, né, o grampo de ancoragem, né? E por aí vai, tá? Então foi isso, pessoal. Bom, então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação de hoje. E aí a aula vai estar disponível até amanhã, né? Com esse material extra aí, né? Que são os POPs da atividade um, né? Da SAP um, o POP relacionado da atividade um da SAP 2, né? Que seria a atividade 2, e o POP da atividade 2 da SAP 2, ou seja, os POPs das três atividades para você já poder ir fazendo cada relatório aí, viu? O relatório da subestação, o relatório lá de queda dos condutores, né, da rede, e o relatório de restabelecimento, ou seja, de emenda ou então tracionamento de um novo cabo, né? Se é emergencial, você faz a emenda ali. Geralmente a emenda fica mais forte do que o próprio cabo. Mas se ela não é emergencial, né, eu posso fazer da maneira correta, né? O certo é você tracionar um cabo novo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Parar a nossa gravação.